até isso sucessivas vezes, até que se rompia a pele, as camadas mais internas, e com isso iam se rompendo também os vasos sanguíneos. Isso provocava as veias e os vasos sanguíneos, e isso provocava um sangramento. E na crucificação de Cristo conta-se que os soldados se revezavam, porque eles cansavam a mão, e eles iam se revezando para não cansar. Então não foi apenas um soldado, foram vários que chicotearam Cristo até que a sua carne ficasse toda dilacerada. Quando Cristo não, eu acho que o filme, A Paixão de Cristo mostra, eu acho que é o que chega mais perto, mas até numa parte do filme mostra que Jesus não aguentava mais ficar preso ao tronco, eles soltaram e colocaram ele deitado no chão e continuaram a chicotear. Depois que ele foi chicoteado, fizeram para ele uma coroa de espinhos. A coroa de espinhos foi colocada na sua cabeça, perfurou o seu couro cabeludo, rompendo toda essa parte e fazendo um grande sangramento. Depois deram para Jesus uma túnica. Só que a túnica, quando a vestiram ele com uma túnica, com a pele toda aberta e todo ensanguentado, ela grudou na pele. Já viu quando você sofre um corte, bate um vento, corta um dedo, de repente bate um vento que for. A gente, quando jogava bola na rua aqui, a gente cansava de chutar o dedão no chão e abrir um tampão. O sangue, quando esfriava e o vento batia, aquilo causava uma dor. E quando às vezes a gente machucava e colocava, às vezes a gente calçava até às vezes o tênis, e vocês lembram que quando colocava a meia, o que acontecia? Aquilo doía quando tirava. E foi exatamente o que aconteceu com Cristo, só que de uma forma muito pior. Depois Cristo foi colocado a carregar a sua própria cruz, seguindo o costume romano. Só que pensa um homem que foi chicoteado até ter a sua pele dilacerada, uma coroa de espinhos que foi colocada sobre a sua cabeça, um homem que não tinha mais nem forças. E isso mostra que ele não tinha mais forças mesmo, porque lá no texto de Lucas fala que ele caiu sobre a cruz e passava um homem chamado Simão, e ele foi obrigado, colocado a carregar a cruz de Jesus, porque Jesus não tinha mais forças para carregar. Quando eles chegam na região do Gólgota, é retirada a túnica. Só que a túnica já estava grudada na sua pele, com o seu sangue. Pensador de tirar aquela túnica. A sua pele, conta-se que alguns médicos dizem que a forma como Cristo foi crucificado, diz que quando a túnica foi tirada, com toda certeza a pele que ainda restava algumas partes, elas foram rasgadas e arrancadas junto com a túnica. Quando Cristo estava pendurado, ofereceram a ele vinho com mirra. Isso era como uma forma de entorpecente usado na época para atenuar a dor. Mas Cristo a rejeitou. A posição da cruz diz que causa um efeito chamado tetania, se não me engano o nome, que é o enrijecimento dos músculos. Começou pelos braços, pela posição dos braços, começou a enrijecer o músculo dos braços, e depois o enrijecimento vem para a parte do tórax. E quando há enrijecimento aqui, causa uma dificuldade de respiração. Então a maioria das pessoas que eram crucificadas, elas morriam por asfixia, porque elas não conseguiam respirar. E
diz a tradição que o apoio que foi colocado nos pés de Jesus, com toda essa parte do corpo enrijecida, ele não conseguia mais respirar, e mesmo sem forças, ele se apoiava nos seus próprios pés para aliviar um pouco o peso dos braços, aliviar esse enrijecimento que existia no tórax, para poder respirar um pouco. E diz que a crucificação de Jesus, vamos abrir em Marcos capítulo 15. Diz o seguinte, capítulo 15, versículo 25. E também em Mateus 27, diz assim, Marcos 15, 25 diz o seguinte: eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E Mateus 27, mas depois eu acho a referência, mas diz que quando os centuriões informaram da morte de Jesus, e a crucificação durou de 9 às 3 da tarde, apenas 6 horas, que quando os centuriões informaram que Cristo já havia morrido, diz que ele estranhou, que tinha sido muito rápido. A morte de Cristo foi muito rápida, a crucificação foi muito rápida. E aí a gente entra na questão, mas afinal de contas, quem foi que matou a Cristo? Alguns dizem que o culpado foi Judas, porque foi ganancioso. Outros dizem que foi os sacerdotes, porque eram invejosos. Ou até mesmo Pilatos, porque tinha medo do povo. Mas Otávios Winslow, eu até separei aqui um texto, uma fala que eu acho muito interessante dele, que ele fala o seguinte: quem entregou Jesus para morrer não foi Judas por dinheiro, não foi Pilatos por medo, não foram os judeus por inveja, mas foi o Pai por amor. E John Stott ainda fala, ele não foi morto, ele morreu, entregando-se voluntariamente para fazer a vontade do Pai. Então Jesus passa por todo esse sofrimento durante essas horas, e a gente volta para a pergunta: mas afinal de contas, se não foram os judeus que mataram Jesus, se não foi Pilatos, se não foi Judas, então por que Jesus morreu? E eu queria entrar em quatro pontos aqui agora. João capítulo 10, versículo 11. Vou pedir, Henrique, abre João capítulo 10, versículo 11. Amon, Lucas 22, 19. Érica, Romanos 5, 8. Cadu, Efésios 5, 2. Felipe, 1 Tessalonicenses 5, 10. Yuri, Tito 2, 14. Henrique, João, capítulo 10, versículo 11 ao 15. Ao 15. Eu sou o bom pastor. Bom pastor. Estou lendo na NVI. É a mesma coisa.
bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Lucas 22 anos. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Romanos 8. Também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Tito, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 10. Que morreu por nós para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos em união com Ele. E Tito capítulo 2, versículo 14. Nós se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade. Purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então, em todos esses textos, fica claro um dos motivos por que Cristo morreu. Um deles é que Cristo morreu por nós. Quem deveria estar naquela cruz não era Cristo, deveríamos ser cada um de nós. Então, ele morreu por cada um de nós. Todos os textos que foram lidos deixam isso muito claro. Jesus morreu por mim, por você, morreu pela humanidade inteira. Um outro ponto, por que Jesus morreu? 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Que diz o seguinte: pois também Cristo sofreu pelos nossos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Então, outro ponto, Cristo morreu para nos conduzir de volta a Deus. Terceiro ponto, Hebreus 9, 28. Assim diz: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas trazer salvação aos que o aguardam. Terceiro ponto, Cristo morreu pelos nossos pecados. E o quarto ponto, Romanos 6, 23. 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a gente vê esses 4 pontos que respondem a nossa pergunta. Por que Cristo morreu? Cristo morreu por nós. Cristo morreu para nos conduzirmos novamente a Deus. Cristo morreu por nossos pecados. E 4, Cristo sofreu a nossa morte, porque fala que o salário do pecado é a morte. E Cristo estava levando sobre si os nossos pecados,
Ele sofreu na cruz a nossa morte. Então esses são por que Cristo morreu? Por isso, Ele morreu por nós. Ele morreu para nos conduzirmos a Deus. Ele morreu por nossos pecados e Ele sofreu a nossa morte. Por isso que Cristo morreu. Mas queria entrar no terceiro ponto, que é: mas qual é o poder da cruz então? Qual é o poder da cruz? Um texto que eu achei, uma outra ilustração que eu queria ler com vocês, que eu achei muito interessante. E isso foi verdade. Isso chega a ser até assustador. Um pastor viajando pela Austrália, ele deu o seguinte conselho andando lá: não diga às pessoas sobre a cruz, não funciona. É por isso que tantos esforços evangelísticos falham. Eles focam muito na cruz. Basta dizer-lhes que Deus os ama e tem um plano para eles. A mensagem de um judeu crucificado é ridículo para a mente moderna. Então passe para algo melhor. O Messias crucificado é estúpido para prometer-lhes a prosperidade, dar-lhes experiências emocionais, dar-lhes autoestima. Você vai encher os bancos da igreja. Olha só, cara, isso chega a ser assustador, mas nos últimos dias é uma verdade. Quando você fala da mensagem da cruz, o poder da cruz, o sacrifício que foi feito por Cristo na cruz, isso não enche mais igreja. Mas fala de prosperidade, fala de autoestima, fala que Deus vai te colocar lá em cima, você enche o banco da igreja. Esses dias eu estava andando numa livraria evangélica, lá na Rocha Eterna, fazendo propaganda. Aí eu falei assim, você entra na sessão sem brincadeira, mas tem uma sessão chamada autoestima. Mas eu não achei a sessão chamada cruz. Você acha livros de prosperidade, como se tornar ricos em 7 maneiras, como aumentar a autoestima, cristão que está para baixo, como vamos te ajudar. Mas procura livros que falam sobre a cruz de Cristo. Se tornaram escassos, e isso é medonho. E um autor até fala o seguinte: sem a cruz, a Bíblia é apenas um livro de pura história. Sem a cruz, o cristianismo não é mais do que um seminário de autoajuda. Porque, e ele fala o seguinte: foi na cruz que Deus mostrou seu poder e sabedoria. Romanos 1,16. E também eu queria abrir esse texto, 1 Coríntios 1,30. Pessoal, a quem se interessar, eu tenho lá em casa lá John Stott que ele citou. Se alguém quiser ler, pegue comigo depois. Muito bom. Contando aqui. Contando que deu 2 vezes. Oi, Rick. Repete de novo. Ele tem um livro da Cruz de Cristo que ele citou. Eu citou John Stott, eu tenho um livro dele lá em casa, A Cruz de Cristo, sobre o assunto que ele está falando, bem interessante. Quem É muito se bom ler, de verdade, pega comigo depois. É um livro que ele fala assim, explica a cruz, desde o Antigo Testamento, reconciliação. É um livro extraordinário, gente. É um livro. Tem PDF também. Aí não sei. Você quer passar? Joga no grupo. Joga no grupo. Aí é como é que é? Direitos autorais? Compartilhado. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 diz o seguinte: porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus,
o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Então a gente vê que, fala aqui, a gente falando, as pessoas têm perdido, deixado de lado a mensagem da cruz. A gente até, não sei quem, eu estava conversando com o Nielsen esses dias, e a gente conversando, falando sobre o ministério de Billy Graham, o homem que só pregava a cruz. A vida inteira dele foi pregar a cruz de Cristo, e foi um dos homens que mais ganhou almas. Em contrapartida, a gente vê no nosso meio evangélico, assim, os que estão, vamos chamar de crentes, né? Os crentes que estão mais na mídia, são os caras que pregam, falam de, enchem bancos, mas falam de prosperidade, falam de autoajuda. Jesus, a Bíblia, se não tiver a cruz, que nem falou, só um simples livro de autoajuda. A Bíblia é um livro apenas de histórias. Se não tiver a cruz, se não tiver a mensagem da cruz, de que adianta? Por isso que eu piro, eu fico imaginando como é que é Paulo pregando. Eu não fiz nada a saber no meio de vós, a não ser Jesus Cristo e Ele crucificado. Então é essa a mensagem que nós temos que tem que estar nas nossas bocas, essa mensagem da cruz. O trabalho, assim, como é que vamos dizer? Não trabalho, mas o sacrifício que foi feito na cruz, e qual foi o resultado desse trabalho. E como está aqui no 1 Coríntios, que ele fala sobre, por meio da cruz, é que nós fomos justificados, nós fomos santificados e fomos redimidos. Não vamos entrar nesses 3 pontos, né? Porque senão vamos passar a noite inteira. Tá? Uma vez aqui, só sobre 2, né? Foi bem longo. É um assunto extenso. Mas essa é a mensagem da cruz. Cristo crucificado, que Ele morreu por nós, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele nos reconciliou com Deus. Era para ser, naquela cruz, era para sermos nós que deveríamos estar lá pregados, e não Jesus Cristo. E é essa a mensagem da cruz, que Jesus, Ele tomou sobre si. E aí eu queria, tinha vários outros pontos aqui, mas eu queria, já pelo horário, encerrar com Romanos 5, a gente acabou de ler, mas só o versículo 8, que diz o seguinte: mas Deus prova, veio na versão aqui da NVI, 5 versículo 8, a partir do versículo 6, que fala o seguinte: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Então, a mensagem da cruz é essa. Por que Jesus Cristo morreu? Qual é a mensagem da cruz? Deus nos amou de tal maneira que Ele manda o seu Filho para morrer por cada um de nós, porque nós somos pecadores. E Ele ainda fala, quando ainda éramos pecadores, Jesus vem, se desfaz de toda a sua glória,